Você já se pegou lembrando de um desejo que nunca contou a ninguém? Talvez um sonho antigo, uma vontade escondida, ou até um pensamento que surgiu de repente e que você preferiu guardar em silêncio. Pois é, todos nós temos desejos secretos, e segundo Freud, eles dizem muito mais sobre a nossa personalidade do que imaginamos. Aos 40, 50 anos ou mais, muita gente acredita já conhecer bem a si mesmo. Afinal, já enfrentou crises, conquistou vitórias, sobreviveu a dores e colecionou histórias. Mas será que você realmente conhece tudo sobre quem você é? Ou será que existem partes da sua mente, desejos guardados a 7 chaves, que continuam moldando silenciosamente suas escolhas e atitudes? Imagine que a mente é como uma casa com muitos cômodos. Alguns ficam sempre abertos, claros e visíveis. São os pensamentos e sentimentos que você mostra ao mundo. Mas há também porões e gavetas escondidas, onde você tranca desejos que talvez julgue impróprios, estranhos ou até impossíveis. É justamente ali que Freud acreditava estar a chave da sua verdadeira personalidade. Esses desejos secretos não precisam ser grandes fantasias ou vontades inconfessáveis. Muitas vezes são simples: vontade de mudar de vida, de viver um amor diferente, de romper com algo que já não faz sentido. Freud dizia que até esses pequenos impulsos escondidos revelam forças profundas que nos guiam, mesmo quando tentamos ignorá-las. Ao longo deste vídeo, vamos mergulhar juntos nesse universo. Você vai descobrir como os desejos que nunca disse em voz alta podem explicar comportamentos que nem você entende. Prepare-se. Talvez, ao final, você perceba que conhece muito mais sobre si mesmo do que imaginava. E que os segredos da sua mente não são inimigos, mas revelações poderosas sobre quem você realmente é. Sigmund Freud, o pai da psicanálise, acreditava que a mente humana funciona como um iceberg. A parte visível é pequena, representa aquilo que pensamos e falamos conscientemente. Mas a maior parte está submersa, invisível, o inconsciente. E é justamente lá que ficam guardados os desejos que não admitimos, as lembranças que preferimos esquecer e os impulsos que tentamos controlar. Para Freud, esses desejos secretos não desaparecem só porque escolhemos ignorá-los. Pelo contrário, eles continuam agindo em silêncio. Eles se infiltram em nossos sonhos, escapam em lapsos de linguagem e até influenciam nossas escolhas mais sérias, de relacionamentos, de carreira, de vida. Muitas vezes acreditamos estar no controle, mas são eles que conduzem o volante. É como quando você sonha com algo aparentemente sem sentido. Um reencontro com alguém do passado, uma viagem que nunca fez, ou uma cena estranha e até constrangedora. Para Freud, nada disso é acaso. Esses sonhos são mensagens codificadas do inconsciente, revelando desejos que não tiveram espaço na sua vida consciente. E não se engane, esses desejos reprimidos não pertencem apenas à juventude. Mesmo depois dos 40, 50 ou 60 anos, eles continuam ali, esperando para se manifestar. Às vezes surgem em uma vontade súbita de mudar tudo, em uma crise existencial, ou até em sintomas físicos que parecem não ter explicação. O inconsciente encontra sempre uma maneira de se expressar. Freud nos mostra, então, que olhar para esses desejos secretos não é sinal de fraqueza, mas de coragem. Porque ao reconhecê-los, você passa a compreender melhor suas próprias escolhas e até os caminhos que ainda pode trilhar. Afinal, a vida não termina em uma idade. Ela se reinventa quando você entende as forças ocultas que sempre o acompanharam. Quando pensamos em personalidade, é comum imaginar que ela foi definida apenas pelas nossas experiências visíveis. A infância, a educação, os relacionamentos. Mas Freud dizia que a base da personalidade é formada também pelos desejos que não se realizaram. Eles deixam marcas profundas, como cicatrizes invisíveis, moldando a forma como vemos a vida e nos relacionamos com o mundo. Pense por um instante.
Quantos dos seus comportamentos atuais nasceram de desejos que ficaram guardados? Talvez a sua determinação venha justamente de uma frustração antiga, ou sua cautela seja fruto de um medo que nunca foi superado. Aquilo que você não viveu também faz parte da sua história e influencia silenciosamente a pessoa que você é hoje. Freud acreditava que ninguém escapa dessa influência. Mesmo que você tenha construído uma vida sólida e respeitável, há sempre uma parte sua conectada a sonhos que não se concretizaram. Isso não significa fracasso. Significa que a sua personalidade é complexa, rica, feita de escolhas conscientes, mas também de desejos ocultos que abriram ou fecharam caminhos ao longo da sua jornada. Esses desejos secretos, quando reconhecidos, podem ser uma fonte de autoconhecimento. Eles ajudam a explicar por que certas situações ainda despertam emoções tão fortes, mesmo depois de anos. A raiva que surge de repente, a nostalgia por um tempo que não volta, ou até o impulso de mudar tudo da noite para o dia. Tudo isso pode estar ligado a desejos que nunca desapareceram. Entender que sua personalidade não é apenas fruto do que você viveu, mas também do que não viveu, abre espaço para enxergar sua história com mais compaixão. Ao invés de lutar contra esses desejos, você pode integrá-los como parte de quem você é. E nesse processo, descobrir que nunca é tarde para dar novos significados àquilo que ficou guardado. Talvez você se reconheça em alguns exemplos. Imagine alguém que sempre sonhou em viajar pelo mundo, mas nunca teve condições de realizar esse desejo. Esse impulso pode se transformar em uma curiosidade insaciável, fazendo a pessoa se interessar por culturas, livros e filmes estrangeiros. O desejo secreto não some, ele encontra novas formas de se manifestar. Outro caso comum é o desejo por liberdade. Quantas pessoas, depois dos 40, sentem vontade de romper com rotinas, empregos ou até relacionamentos que já não trazem alegria? Muitas vezes, esse impulso não é recente. Ele esteve guardado por anos, reprimido por responsabilidades. Mas, em algum momento, o inconsciente cobra sua presença, pedindo mudanças. Freud também observava como desejos reprimidos se revelam em pequenos hábitos. Alguém que sempre quis ser artista, mas nunca teve coragem de seguir esse caminho, pode se apegar à música em casa, colecionar quadros ou se emocionar profundamente em uma apresentação. É como se o desejo buscasse, a todo custo, um espaço para respirar. Há também os desejos ligados ao afeto e ao amor. Quem já não conheceu alguém que, mesmo casado há décadas, ainda carrega lembranças intensas de um amor do passado? Esses sentimentos não são simplesmente apagados. Eles ficam ali, silenciosos, influenciando emoções, atitudes e até a forma como a pessoa se conecta com o parceiro atual. Esses exemplos mostram que os desejos secretos não são apenas fantasias distantes. Eles estão presentes nas pequenas escolhas do cotidiano, nas emoções que afloram sem aviso, nos sonhos que ainda inspiram mudanças. Reconhecer isso é abrir os olhos para a riqueza da própria vida, porque, mesmo ocultos, esses desejos continuam moldando quem você é. Ignorar os próprios desejos pode parecer à primeira vista uma atitude de maturidade ou até de responsabilidade. Afinal, quem nunca deixou de lado um sonho para cuidar da família, pagar contas ou manter a estabilidade? Mas, segundo Freud, reprimir esses impulsos não os apaga. Eles apenas se escondem, esperando o momento certo para reaparecer. Quando desejos são constantemente negados, eles podem se transformar em frustração. Essa frustração, muitas vezes, aparece disfarçada em forma de irritação, ansiedade ou até doenças psicossomáticas. O corpo e a mente encontram maneiras de avisar que algo está fora do lugar, como se fosse um chamado silencioso para olhar para dentro de si. É por isso que tantas pessoas, ao chegar aos 40 ou 50 anos, passam por crises existenciais. Não se trata apenas da idade, mas do peso acumulado de sonhos não vividos.
o inconsciente começa a cobrar atenção, lembrando que o tempo é limitado e que talvez ainda exista espaço para realizar o que foi deixado para trás. Negar desejos secretos por muito tempo também pode gerar uma sensação de vazio. Mesmo quando há conquistas externas, casa, trabalho, família, pode surgir a pergunta incômoda: e eu? Onde fiquei nessa história? Esse vazio não é falta de gratidão, mas sinal de que partes importantes da sua personalidade foram abafadas pelo silêncio. Freud acreditava que enfrentar esses desejos é essencial para manter a saúde emocional. Não significa abandonar tudo e começar de novo, mas sim reconhecer o que existe dentro de si. Quando a pessoa se permite olhar para esses desejos sem medo ou julgamento, descobre que é possível integrá-los de forma equilibrada, transformando o peso em sabedoria. Os desejos secretos não precisam ser vistos como inimigos ou ameaças à sua vida atual. Pelo contrário, eles podem ser poderosos aliados no processo de autoconhecimento. Quando você se permite escutá-los, em vez de reprimi-los, descobre novas partes de si mesmo que talvez tenham ficado adormecidas por anos. E isso abre portas para uma verdadeira renovação. Uma forma de começar é prestar atenção aos pequenos sinais. Sonhos repetitivos, vontades que surgem do nada, lembranças que insistem em retornar. Em vez de ignorar, pergunte-se: o que esse desejo está tentando me dizer? Muitas vezes, ele não exige uma mudança radical, mas sim um gesto simples capaz de trazer mais sentido e vitalidade ao dia a dia. Se o desejo foi, por exemplo, viver uma paixão pela arte, talvez não seja necessário mudar de carreira, mas você pode se permitir pintar, cantar, escrever ou explorar esse lado criativo. Se sempre quis viajar, pode começar explorando lugares perto de casa. A questão não é transformar a vida de cabeça para baixo, mas dar espaço para que esses impulsos tenham voz. Freud dizia que ao reconhecer e dialogar com os desejos secretos, a pessoa ganha mais equilíbrio emocional. Isso porque deixa de gastar energia tentando escondê-los e passa a usar essa energia para criar, realizar e viver de forma mais autêntica. É como tirar um peso das costas e finalmente respirar com liberdade. Na maturidade, essa prática é ainda mais poderosa. Ao invés de ver os 40, 50 ou 60 anos como um limite, você pode encarar essa fase como o momento ideal para resgatar partes de si mesmo. Afinal, agora você tem mais sabedoria, experiência e clareza para escolher o que realmente importa. E os desejos secretos podem ser guias nessa nova jornada. Maria tinha 52 anos quando decidiu finalmente aprender a tocar piano. Durante a juventude, sempre sonhou em estudar música, mas a vida a levou por outros caminhos. Quando seus filhos cresceram, ela ouviu novamente aquela voz interior. Hoje, mesmo sem se tornar profissional, ela encontrou no piano uma fonte de alegria e reconexão consigo mesma. João, aos 47 anos, percebeu que a rotina no emprego já não lhe trazia satisfação. Sempre guardou o desejo de empreender, mas o medo do fracasso o paralisava. Inspirado por seus próprios sonhos, abriu um pequeno negócio paralelo. Não foi fácil, mas o simples ato de dar vida ao desejo trouxe energia e motivação que ele pensava ter perdido. Ana, por sua vez, carregava desde os 40 um desejo secreto de viajar sozinha, mas temia julgamentos. Aos 55, decidiu realizar esse sonho. Descobriu que, além da viagem em si, a experiência lhe trouxe autoconfiança, coragem e uma sensação de liberdade que mudou sua forma de enxergar a vida. O desejo guardado se transformou em força renovadora. Essas histórias mostram que os desejos secretos não são apenas lembranças do passado, mas convites para viver algo novo no presente. Quando encontram espaço, eles têm o poder de reacender paixões, dar sentido ao cotidiano e até abrir caminhos inesperados. Não importa a idade, sempre é possível ouvir e honrar essas vozes interiores. Freud diria que essas pessoas encontraram um equilíbrio saudável com o próprio inconsciente.
Em vez de negar ou lutar contra seus desejos, elas escolheram acolhê-los, adaptá-los e dar-lhes vida de acordo com suas realidades. O resultado é mais do que felicidade. É uma sensação profunda de autenticidade, como se estivessem finalmente vivendo a própria verdade. Agora que você compreende o que Freud dizia sobre os desejos secretos, talvez perceba que eles não são fardos ou vergonhas, mas sim mapas escondidos da sua própria personalidade. Eles contam histórias sobre quem você é, o que valoriza e até sobre os caminhos que ainda pode percorrer. E o mais importante, nunca é tarde para ouvi-los. Se você tem mais de 40, saiba que sua vida não está definida apenas pelo que já viveu. O futuro pode ser o espaço perfeito para dar lugar a esses desejos que ficaram guardados. Eles não precisam virar grandes revoluções. Basta permitir que tragam pequenas mudanças, aquelas que renovam a energia, resgatam a alegria e fazem o coração bater mais forte. Freud acreditava que a verdadeira liberdade vem quando reconhecemos quem somos por inteiro, inclusive nossos desejos escondidos. Negá-los é viver pela metade. Acolhê-los é descobrir uma versão mais completa e autêntica de si mesmo, capaz de viver o presente com profundidade e de olhar o futuro sem arrependimentos. Então, permita-se essa reflexão. Quais são os desejos que você ainda guarda em silêncio? O que eles podem revelar sobre a sua personalidade? Talvez dentro deles esteja a chave para uma nova fase da sua vida, mais plena, mais consciente e mais conectada com a sua verdade. Afinal, os desejos secretos não são apenas segredos. São janelas para a alma. Lembretes de que você ainda tem muito a viver e muito a descobrir sobre si mesmo. E como diria Freud, compreender seus desejos é compreender a si mesmo. E esse é, sem dúvida, o maior passo para viver com autenticidade e liberdade.